Gravando! Olá pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Maíra, confeiteira da Zero Sim. E a Zero Sim é uma confeitaria artesanal zero açúcar. Pessoal, esse é o nosso canal e aqui nós trazemos assuntos sobre a confeitaria especial, como curiosidades, receitas, informações e até degustações de alguns produtos especiais. Hoje nós vamos fazer um pudim de leite zero açúcar. Isso mesmo que você ouviu, pudim de leite zero açúcar. Eu tenho certeza que quem gosta de pudim vai gostar desse pudim aqui, viu? Que além dele ser muito bom, ele ainda é zero açúcar. Então, se você tem uma tia, um pai, uma avó que ama pudim, essa receita é pra você, não sai daí. Bom, para a base nós vamos precisar de 170 gramas de leite integral, 120 gramas de leite em pó integral também. Caso você queira fazer essa receita zero lactose, use o leite em pó zero lactose e o leite líquido zero lactose também, tá bom? Se você quiser usar leite de amêndoas, leite de castanhas, também pode. E atenção, pessoal, é leite em pó integral, tá? Cuidado com as misturas lácteas que hoje tem por aí no mercado. Então leia o rótulo, tem que ser leite em pó integral. 75 gramas de xilitol, tá? Aqui não tem necessidade dele ser refinado, então caso você encontre ele da forma cristal, não tem problema porque ele vai pro fogo, então ele vai derreter. E vamos usar também a essência de baunilha que eu vou misturar no leite líquido e depois nós vamos colocar tudo isso na panela, tá bom? Eu vou colocar uma tampinha. Ó, a minha balança nem conseguiu fazer a leitura, então o que eu fiz? Eu coloquei uma tampinha da própria essência de baunilha, tá? Com certeza dá menos de 3 gramas, por isso que a minha balança não pega. Mas a medida é uma tampinha. Então aqui na panela vai o leite, o xilitol e o leite em pó. Agora nós vamos cozinhar isso aqui em fogo baixo até ferver, tá? Eu vou usar um fouet para misturar melhor. Depois que o leite em pó dissolveu, a gente pode voltar para a espátula. Não pode deixar de mexer, tá, pessoal? Para não grudar no fundo. Tá grudando no fundo, eu já vou desligar. E continuo mexendo porque a panela vai manter o calor. Vai ficar líquido mesmo, viu? Depois a gente vai colocar isso no liquidificador. Pode raspar, mesmo se grudou um pouquinho no fundo, pode raspar, a gente vai usar tudo. Agora nós vamos bater isso aqui por 3 minutos no liquidificador, para ele dar uma esfriada e se tiver algum gruminho, para ele dissolver. Depois nós vamos adicionar 100 gramas de ovos, mas isso aqui precisa estar mais frio, tá? Então a gente não vai adicionar isso agora. Então separa aí 100 gramas de ovos e deixa no cantinho. Vamos bater isso aqui agora. Deixa batendo, fica de olho, eu vou lavar porque eu vou precisar usar a panela. Deixa batendo aqui. Mas você precisa ficar perto pra não pingar, não sair nada, entendeu? Fica de olho. Ó, pessoal, bati aqui por 3 minutos. Agora eu vou deixar a tampa aberta. Ó como tá quente ainda. Dá pra ver a fumaça? Vou deixar a tampa aberta pra ele dar mais uma esfriada. Enquanto isso, nós vamos fazer a calda. E depois isso aqui dá uma esfriadinha, depois que a calda estiver pronta, aí a gente volta pra cá e coloca os ovos, tá? Você não tá colocando ovo agora? Eu não vou colocar o ovo agora, porque senão vai cozinhar os ovos. E aí não é isso que a gente quer, né? E aí vai ser um pudim de ovo
cozido e mal cozido, então melhor não. Pudim de omelete. É. Agora vamos para a segunda parte, vamos fazer a calda, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer aqui duas caldas diferentes para mostrar para vocês, mas você faz aí na sua casa o que você preferir. Normalmente, no pudim tradicional, a gente faz uma calda com açúcar, que ele carameliza e a gente coloca no fundo da forma e depois coloca o pudim. O adoçante não vai caramelizar, nenhum deles, tá? A gente sempre usa aqui o xilitol, o eritritol e eles não caramelizam, eles ficam líquidos. Então, se a gente colocar ele no fundo da forma e depois colocar a massa, ele vai se misturar a massa e não vai ter calda. Eu vou fazer primeiro a calda com xilitol e depois eu vou mostrar pra vocês uma outra opção que você pode fazer aí na sua casa se você preferir. Numa panela você vai colocar 30 gramas de xilitol. Aqui não precisa ser refinado ou cristal, o que você tiver aí não tem problema. E agora nós vamos colocar isso no fogo baixo, mais baixinho que você tiver aí na sua casa. Vai esperar ele derreter, tá? De vez em quando você mexe, mas você pode ir deixando aí ele derretendo sozinho. De vez em quando você só dá uma mexidinha para os gruminhos mais grossos diluir. Enquanto vai derretendo, eu vou pesar aqui 50 gramas de água, tá? E uma tampinha da essência de baunilha, tá? Meu xilitol já tá quase derretido aqui. Derreteu por completo e você vai colocar água aos pouquinhos. Mexe de vez em quando, coloca mais um pouquinho. Ele vai espirrar. Se você quiser uma caldinha mais escura, coloca mais um pouquinho de essência. Eu vou colocar porque ficou muito clarinha aqui. Vou desligar. Ó, eu coloquei um pouquinho, mais uma tampinha e meia de essência, porque eu queria ele um pouquinho mais colorido. Eu coloquei então ao total 2 tampinhas e meia e ele fica muito aguado. Eu vou até ligar mais um pouquinho para ele dar uma fervida de novo, mas ele não vai engrossar, tá? Não espere que ele engrosse. Quando ele der uma esfriadinha ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas ele é líquido mesmo. Tô deixando ele dar mais uma fervidinha pra ver se ele dá uma escurecidinha a mais, tá? Você pode deixar ele. Ó, ele tá fervendo aqui, tá? Deixa ele ferver por 1 minutinho e desliga. Você pode ir mexendo de vez em quando, igual eu tô fazendo, que aí ele vai dar um pouquinho de engrossada, ó. Ó, deu uma engrossadinha. Vou colocar aqui em cima pra ver se vocês conseguem visualizar. Mas mesmo assim ele é bem líquido, tá vendo? Eu fiz bem pouquinho, porque eu vou usar outra calda também. Se você quiser mais calda, dobra aqui as quantidades, tá? Agora a gente vai deixar isso aqui de lado, descansando um pouquinho. Enquanto isso eu vou fazer a outra, tá? Bom, a outra calda, em vez de eu usar o xilitol, eu vou usar um mel 0 açúcar, tá? Ó, ele é um mel 0 açúcar, 100% natural e vegano, tá? Você compra isso aqui em loja cerealista. Eu achei no Mundo Verde aqui em Santos e paguei R$27. Então, a gente vai usar ele, ó, a composição dele tem fibra de tapioca, ele é adoçado com maltitol, ele tem corante natural de caramelo, aroma natural de mel e estévia como adoçante, tá? Então ele é muito legal, o gosto é muito igual ao mel, tá? Não é um mel de verdade, porque não tem mel, mas é muito gostoso, ele é um pouquinho mais aguado do que o mel, né, tradicional, mas ele é bem gostoso, então se você gosta de mel vale a pena. E a gente vai fazer essa calda com ele. Você deve estar se perguntando, mas por que eu vou usar esse aqui, por que eu vou fazer essa outra alternativa? Porque a calda que a gente fez com o xilitol, ela fica um pouco mais aguada do que a normal. E eu tô procurando sempre chegar no mais próximo do tradicional, do que a gente conhece, do que a gente já tem na memória, o que a gente está acostumado a comer. Por ser mel,
ele tem um aspecto mais viscoso, então ele vai ficar um pouquinho mais grosso do que a calda com o xilitol, tá? Mas se você não quiser investir, comprar, se você não gosta de mel, não precisa fazer, a outra fica boa, vocês vão ver, quando ela dá uma esfriadinha, a outra dá uma engrossada. Então isso aqui fica só uma alternativa para quem quiser testar uma coisa nova, tá bom? Então, se caso você for servir aí na sua família, um almoço de família, for receber visitas, esse aqui fica mais bonito, sabe? A apresentação fica muito mais parecido com a versão tradicional, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar direto na panela, tá? Vou colocar 60 gramas do mel. E 30 gramas de água, tá? Pra dar uma diluidinha, não ficar tão forte de doce. Fogo baixo. Vamos deixar isso aqui ferver. Vou só dar uma misturadinha. Se você achar sabor de mel muito forte, pode colocar mais um pouquinho de água. Você pode ir dosando aí conforme você preferir. Ele ferveu, começou a levantar. Eu desliguei, tá, gente? Porque esse meu fogãozinho ele é muito forte. Eu vou ligar de novo. A gente vai aos pouquinhos. Ó, agora eu vou pôr ele num potinho e vou deixar aqui um pouquinho. Ele vai dar uma engrossadinha conforme ele vai esfriando. A cor já ficou bem mais bonita que a outra. Ó, esse é o de mel. Ele ainda tá bem quente. E esse aqui é o de xilitol que tá quase frio já. Ó como ele dá uma engrossada. Tá vendo? Ficou bonito também, né? Bom, pessoal, agora nós vamos voltar para nossa base, que já deu uma esfriadinha. E eu vou colocar os meus ovos. São 100 gramas de ovos. Eu vou colocar aqui e nós vamos bater por mais 3 minutos. Bom, depois que a gente bateu aqui por 3 minutinhos, nós vamos colocar aqui na assadeira. Ó, pessoal, como a gente quer um pudim bem lisinho e a gente bateu aquele bastante, ele ficou com bastante bolinha. Então, eu vou peneirar a massa do pudim antes de colocar aqui para ele ficar bem lisinho e tirar essas bolinhas, tá? Então, peguei uma peneirinha e vou colocar aqui. Se você gosta de pudim com bolinha, então você pode deixar, mas eu prefiro sem. Então, vamos lá. Ó, pessoal, a gente coloca no meinho pra ela cair com delicadeza. Dá uma batidinha pra cair tudo que tiver, sem ser espuma. Caso na sua forma a massa tenha ficado bem próxima do final, não tem problema, porque isso aqui não é bolo, não vai crescer, tá? Agora nós vamos assar isso em banho-maria. A gente vai colocar água. Eu vou usar essa daqui, tá? Porque eu acho ela mais fácil de eu manusear. Eu vou colocar água aqui em temperatura ambiente e a gente vai colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. E já já eu vou mostrar pra vocês o ponto e como que a gente deve ficar vigiando ele, tá? Se você não tiver uma forma redonda e um pouco mais alta, não tem problema. Você pode usar numa forma assim convencional, coloca a água aqui, uns 2 dedinhos de água e coloca ela aqui, tá? Eu vou colocar nessa daqui porque eu acho mais fácil de eu mexer e eu sou um pouquinho desastrada. Então, em temperatura ambiente. Como essa é mais alta, eu vou colocar até metade da forma. Dá uma limpadinha na sua bancada, porque bancada suja e bagunçada não ajuda ninguém. Bom, agora nós vamos pro forno, 180 graus por 35 minutos. Já volto. Tá comendo aí. Milho. Enquanto o pudim não ficar pronto. Enquanto o quê? O pudim não fica pronto. É lanche da tarde, pô. Bom, pessoal, coloquei no forno. Esqueci de falar que tem que pôr papel alumínio em cima, tá? Da forminha bem fechadinho para que ele asse ali em banho-maria. No meu forno, ele assou por 50 minutos. Mas o que eu fiz? Eu coloquei o time de meia hora, fui lá, vi,
Dei uma mexidinha nele, ele ainda estava balançando, então coloquei mais 10 minutos, olhei, estava balançando até que deu 50 minutos, a hora que eu balancei ele estava firminho, coloquei meu dedo e ele estava limpinho. Então depois de 30 minutos no forno, você vai lá, abre, dá uma chacoalhadinha. Se ele tiver molenga ainda balançando, coloca mais 10 e vai repetindo esse processo até que você mexa e ele esteja durinho. No meu forno ficou o total de 50 minutos, mas isso vai depender do seu forno, da potência e do tamanho do seu forno. Meu forno é bem grande, então ele demora um pouquinho mais para assar, tá bom? Ó, pessoal, voltei, tá pronto, ó. Ele tá bem firminho, tá na consistência de um pudim. E pra gente ter certeza que ele tá no ponto, a gente coloca o dedo e sai limpinho, tá? Agora, eu não recomendo que a gente vá desenformar ele quente desse jeito. O que a gente vai fazer? A gente pode deixar ele 1 horinha na geladeira ou, se você tiver tempo, deixa ele aí em cima de uma bancada, em cima de uma mesa por umas 2, 3 horas até ele esfriar, de maneira que você consiga pegar na assadeira sem se queimar, tá bom? Então, eu vou colocar na geladeira e daqui a pouco a gente volta. Bom, ó, tirei da geladeira. O que a gente vai fazer agora? A gente vai com uma faquinha sem ponta, passar cuidadosamente nas bordinhas, porque ela fica meio grudadinha, tá? Agora vamos torcer. Pega um pratinho. Ó, já senti que ele soltou, tá? Que bonitinho! Agora vamos às caldas. O que eu vou fazer para mostrar para vocês? Eu vou colocar metade da caldinha de xilitol e metade da caldinha de mel, tá? Ih, deu bem pouquinho, né? Tá quente. Essa aqui é a calda de xilitol, agora eu vou colocar a calda de mel, que é a que eu prefiro, eu fiz um pouquinho mais, tá? Fica bem mais suave do que parece. Olha a diferença. A calda de xilitol, conforme ela vai esfriando, ela dá uma cristalizada, tá? Então, o que eu recomendo? Se você preferir a de xilitol, deixa fora do pudim. Toda vez que você for comer, você coloca a calda 15 segundinhos no micro-ondas e coloca em cima do seu pedaço. A do mel, você pode deixar ela servida assim. Então, por isso que eu falei pra vocês que fica mais bonito, fica mais parecido com o pudim tradicional. Vamos cortar agora. Eu acho pudim um doce bem doce, tá? Então eu como em porçõezinhas pequenas. Tá muito bom, gente. Eu vou pôr até um pouquinho mais de calda aqui. Ô, deixa eu experimentar. Quer provar? Quero. Sempre, né? Ficou bem pouco doce. Não ficou bom? Bom pra... Nossa, muito bom. Ó, tá bem firminho como um pudim. Inclusive, eu acho até que eu podia ter assado ele menos 5 minutinhos, viu? Ficou um pouquinho mais duro do que eu gosto. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Caso você vá fazer para receber pessoas, dobre essa receita, porque você viu que ele é uma receita pequenininha, faz uma receita maior, tá? E coloca numa forma maior. Caso você goste dele mais alto, a minha forminha aqui que eu usei é de 20 centímetros, então caberia até dobrar a receita aqui para ele ficar um pouquinho mais alto, tá? Mas aí vai da sua preferência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Depois me contem aí, se vocês fizerem na casa de vocês, o que vocês acharam, e façam mais sugestões
de outras receitas que a gente pode fazer aqui. Se você fizer essa receita na sua casa, coloque hashtag Receita0Sim, marque a gente no Instagram e no Facebook. Se você não deixou o seu like ainda, essa é a hora, dá o seu like aqui pra gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um beijo, fui!